Boa tarde. Boa tarde, então, a mais uma conversa do Entre Mares. Gilberto Carreira, olá também por estares connosco hoje, neste sábado à tarde. Temos estado nos últimos quase 20 dias a navegar entre mares, entre ilhas, este ano pela internet, e quando a campanha Entre Mares está quase a chegar ao seu término, este ano em formato diferente, dedica-se esta nossa conversa de sábado à tarde ao projeto Life IP Açores Natura, que tem uma componente marítima muito significativa e que a Direção Regional dos Assuntos do Mar, o Gilberto Carreira, o nosso orador convidado de hoje, além de coordenador do projeto pela DRAM, é diretor de Serviços de Biodiversidade e Política do Mar, para se conversar sobre o impacto deste que é o maior e o mais abrangente projeto de conservação já concebido para os Açores. Gilberto, vamos falar um pouco, então, mais hoje na componente marinha, o que é, para uma primeira introdução, o que é que significa o LIFE e o que é que navegamos para aqui chegar e o que vamos conseguir no que à componente marinha diz respeito. Muito obrigado. Eu diria que o Life Açores Natura é realmente o projeto mais abrangente e que envolve assim, uma verba maior desde sempre, num único projeto, concentrado num único projeto. Eu diria que este projeto, para nós, a forma como vemos este projeto da Direção-Geral dos Assuntos do Mar está associado a duas datas importantes. Uma data, portanto, foi importante, um ano importante é 1980 e outra é 2010. E porquê é que estes 2 anos são particularmente importantes para o culminar depois neste projeto? É que 1980 foi o ano em que foi criada a primeira área marinha protegida nos Açores, que é o Monte da Guia, que tem uma companhia, e depois em 2010 é quando é criada a Direção Regional dos Assuntos do Mar. Portanto, entre estas duas datas muita coisa foi acontecendo e depois mais tarde veio a culminar neste projeto e já vou explicar porque é que este projeto é tão importante para nós. Não é apenas por ser um projeto, nós temos mais projetos, temos mais 12 projetos neste momento a decorrer em simultâneo. Portanto, este não é o único projeto que nós temos, mas este projeto é estrutural em muitas formas e explicarei porquê. Entretanto, eu gostaria só de fazer um pequeno apanhado sobre aquilo que tem sido a conservação marinha nos últimos anos, e praticamente desde os anos 70. Eu diria que isto começa tudo numa perspectiva mais moderna da conservação marinha e que veio a dar mais tarde origem à governança tal como nós a temos hoje nesta área. É o ano de 1966, quando o Instituto Universitário dos Açores é criado e logo desde o início ele tem uma grande componente de investigação na área do mar. Este processo todo da Universidade dos Açores, da implantação da Universidade dos Açores na região, acaba por ser muito a semente que depois vai alimentar um bocado as políticas conservacionistas na região e, nomeadamente, também na área do mar, com a criação do Departamento de Oceanografia e Pescas aqui no Faial, na Horta. Eu diria que esse é um grande marco e não é por acaso que depois há uma série de responsáveis que vão ser, no fundo, recrutados da Academia Açoriana nesta área do mar. Inclusivamente, a Direção-Geral dos Assuntos do Mar, até hoje os seus 2 diretores que teve, são diretores que vêm dessa instituição, da universidade. Depois, em 1980, dá-se realmente é designada a primeira área marinha protegida, depois os POCs entram em 2004, os planos de ordenamento da orla costeira, a primeira em São Miguel, na costa norte. Depois, mais tarde, em 2006, é criado o plano setorial da Rede Natura 2000, que no fundo é uma rede de áreas protegidas, não só marinhas e terrestres, que advém da aplicação de 2 diretivas comunitárias, que é a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats, que são 2 documentos fundamentais na conservação da natureza na União Europeia. Depois, em 2007, é reestruturada a rede, aquilo que na altura se chamou a Rede Regional de Áreas Protegidas. Em 2007 isso acontece, até feita uma normalização das tipologias de áreas protegidas na região, inclusive as áreas marinhas. Depois, de 2008 a 2011, dá-se a criação dos vários parques naturais de ilha. Portanto, como toda a gente sabe, temos um parque natural por cada ilha dos Açores
E depois, em 2010, quando esta área, a área das ciências do mar começa, a área da governação também do mar, e começa a haver uma necessidade, não só na área da governação, mas em várias áreas, começa a haver uma necessidade de autonomizar um pouco as políticas que são dirigidas ao mar. São políticas, como nós sabemos, transversais, mas começa a haver a necessidade de integrá-las de alguma maneira num denominador comum, que é serem, no fundo, mar, e serem políticas que são utilizadas, são aplicadas exatamente sobre o espaço marítimo. Então, em 2010, nos Açores, primeiro é criado um gabinete dos assuntos do mar, que era um gabinete que estava incluído na Direção Regional do Ambiente na altura, e mais tarde autonomizado em outubro de 2010 numa direção regional, que é a Direção Regional dos Assuntos do Mar, que na altura, no início, tinha qualquer coisa como 4 pessoas a trabalhar, hoje somos 31, portanto já temos aumentado consideravelmente ao longo destes anos, e em 2012 é criado um documento, um diploma, que é aquilo que nós chamamos de diploma da biodiversidade, que é uma peça legislativa que tem, quer dizer, para além de transpor várias diretivas comunitárias, é muito abrangente nos tópicos que aborda sobre as temáticas da conservação marinha e geral e marinha também, terrestre e marinha. Depois, em 2013, é criado o chamado Quadro de Ação Prioritária, que é, no fundo, um plano para a Rede Natura 2000, e é no âmbito desse quadro de ação prioritária que estes projetos LIFE, no fundo, são implementados. E, portanto, este projeto lá vem implementar esse quadro de ação prioritária. Depois, nós aqui na Direção Regional dos Assuntos do Mar também pautamos muito a nossa ação ambiental na aplicação de uma diretiva fundamental, que é a Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, que é, digamos que para nós é a nossa diretiva-chave, depois à volta da qual depois todas as nossas políticas de conservação e de avaliação ambiental vão funcionando. E depois, em 2016, fizemos a primeira revisão do Parque Marinho dos Açores, que tinha sido criado em 2011, portanto, o Parque Marinho dos Açores, que é, no fundo, a rede de áreas marinhas protegidas que se situam para além do mar territorial, portanto, e aumentamos a área do Parque Marinho dos Açores em 122%, criando novas áreas. Em 2019 surge, então, este projeto, o Açores Natura, e criamos um novo quadro de ação prioritária no final do ano passado, início deste ano, e pronto. E este ano já reportámos também o segundo ciclo da Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, portanto, que é um reporte em que nós quantificamos o estado ambiental das águas marinhas na região, etc. Isto é o quadro geral em que se enquadra este projeto, não é? Este projeto, no fundo, o que ele vem fazer, ele vem estruturar a nossa ação, que se foi desenvolvendo ao longo de todo este período, e ele está dividido exatamente naqueles tópicos que são os tópicos sobre os quais nós temos desenvolvendo a nossa ação. Eu posso mais ou menos elencar alguns dos tópicos. Permite-me, Gilberto, só aqui um pequeno ponto de situação. Então, se eu bem entendi, no teu entendimento, aliás, para este projeto, porque é que nós colocamos o enfoque em ser mais abrangente? É porque o integrante, não é todos os dias que temos projetos que abrangem as 9 ilhas, o mar que os rodeia, as suas costas, que são as vossas áreas de intervenção, mas também porque potenciam o acesso a fundos e recursos humanos e materiais, que penso que não será abusivo, tendo em conta o tema que discutimos, dizer que pode incrementar as políticas e os quadros e todo esse trabalho que elencaste bem, e que posso, em síntese, dizer, é correto dizer que sem ele não tínhamos chegado aqui agora a este novo ponto de partida. É assim? Sim. Este projeto é um projeto live, portanto, há várias tipologias de projetos live. É um projeto live integrado, o que significa que ele não funciona sozinho. Significa que este projeto ele funciona com sinergia, a sinergia é obrigatória. Portanto, aqui, normalmente, nestes projetos não se coloca a questão, por exemplo, de duplicação de financiamentos ou coisa do género. Portanto, é um projeto que depende também da ajuda que outros projetos que têm objetivos parcialmente sobreponíveis, não é? Esses projetos podem, efetivamente, concorrer também para ajudar aos objetivos deste projeto. Nós
aqui na Drama, nós, desde 2015, que alterámos um pouco o nosso paradigma de funcionamento. Portanto, a partir de 2015, mais ou menos, sensivelmente 2014, verdadeiramente, nós iniciámos um processo de captação de fundos de forma concorrencial. Ou seja, nós concorremos, neste momento, a fontes de financiamento ao lado de universidades, de entidades, de instituições académicas, institutos de investigação, e muitos dos nossos parceiros nesses projetos internacionais, diga-se, são entidades que são entidades de investigação. Portanto, e depois nós também colaboramos ativamente e integramos no nosso trabalho a colaboração da comunidade científica que está baseada nos Açores, não é? Só para termos, por exemplo, uma ideia, nós desde 2015, a Drama, desde 2015, que ajudou a captar, nós e os nossos parceiros, nomeadamente parceiros ao nível da Macaronésia, mas não só, também da Europa continental, etc., nós ajudámos a captar, desde 2015, 46 milhões de euros. Todos sob a forma concorrencial, portanto, a concorrer em pé de igualdade com universidades e com institutos de investigação e outras entidades, ONGs. E a DRAM, à sua conta, conseguiu captar 7 milhões, portanto, um pouco mais de 7 milhões, 7 milhões, 100 e qualquer coisa, mil. Isto é o que nós, isto é o que temos, é a situação atual. Portanto, desde 2015 nós desenvolvemos a nossa ação e temos dirigido muito o nosso foco na captação de fundos, porque realmente os trabalhos de conservação marinha e a colheita de informação para colmatar lacunas que continuamos a ter em muitas áreas, porque essa é que é a verdade, é que nós, para podermos reportar às autoridades europeias e nacionais e regionais informação para podermos fazer a avaliação, por exemplo, do estado ecológico das espécies e dos habitats no âmbito das redes da Rede Natura e das diretivas Aves e Habitats, mas, por exemplo, para o estado ambiental no âmbito da Diretiva Quadro de Estratégia Marinha, nós precisamos de colmatar muitas lacunas e, para isso, nós precisamos desenvolver projetos que nos ajudem a recolher dados novos. E, para isso, temos que envolver também a comunidade científica local, que, no fundo, são quem tem realmente o conhecimento e que nos pode ajudar depois no terreno a fazer esse trabalho. Também, nesse aspecto, também temos tentado, ao longo aqui da nossa ação, captar recursos humanos. Quer dizer, é evidente que a Academia forma recursos humanos de grande qualidade, a Academia dos Açores, por exemplo, que é aquela que nos está mais próximo, forma recursos humanos de grande qualidade. Evidentemente, nem todos esses recursos humanos depois têm a possibilidade de ficar, de engrossar as fileiras da investigação na entidade onde foram, no fundo, formados, não é? E nesse aspecto, nós temos procurado também, na nossa ação, captar alguns desses recursos humanos que se têm juntado a nós. Daí também o nosso aumento de colaboradores, de trabalhadores. Nós temos, como eu disse, temos já 3 dezenas de pessoas, temos doutorados também, pessoas com formação académica mais elevada a trabalhar connosco e que trabalham, portanto, e que não são apenas, não apenas para as tarefas do dia-a-dia, que envolvem o funcionamento de uma direção regional, mas também para tarefas técnicas de seguir os projetos que nós temos. Agora, se me permite, também só um pequeno ponto. Em relação ao reforço de recursos humanos, além dos que referiste, haverá necessidade no âmbito deste projeto, de outros conhecimentos, de outras áreas de competências. O projeto, grosso modo, que tem a duração de 9 anos, prevê a contratação de sensivelmente 80 novos recursos na globalidade dos diferentes beneficiários. Portanto, não é só a Direção Regional dos Assuntos Humanos, mas também os restantes parceiros. Quais áreas, além dessas de formação superior, importantíssimas para a recolha de informação e investigação, haverá algumas outras áreas que no terreno ou no mar, neste caso, venham a ter necessidades de contratação? Exatamente. Nós, neste momento, já procedemos à contratação de dois técnicos superiores para a Ecologia Marinha, portanto, pessoas que estão a trabalhar em Ecologia Marinha connosco, dois colegas que estão connosco, e temos neste momento estamos neste momento em preparação o processo de contratação pública para contratar mais 2 técnicos superiores ainda este ano, portanto, estamos neste momento a aguardar as autorizações devidas, e um assistente operacional e também um skipper para a embarcação que vamos adquirir. Portanto, isso é uma questão
também como é que podemos ver também o culminar deste projeto, nesta fotografia um bocadinho mais abrangente, no fundo, do historial da conservação marinha dos Açores. Eu diria que isto, mais ou menos, começou tudo pela academia, não é? Que desenvolve também nos decisores políticos a noção de que é necessário tomar medidas. Depois essas medidas de facto aparecem, começam a ser criadas áreas protegidas, começa a haver medidas, começa a haver legislação própria ambiental nos Açores. Mais tarde, a própria parte institucional começa a acomodar essa necessidade, começa a haver, no fundo, é aí que surge também a DRAM e outras, e por exemplo no âmbito da Direção Regional do Ambiente também, a forma como a própria Direção Regional do Ambiente se vai organizando internamente, até no fim, quer dizer, a certa altura, originar a DRAM, porque a DRAM surge da Direção Regional do Ambiente, não nos podemos esquecer disso, não é? Portanto, a parte institucional, no fundo, é o culminar de todo este processo, e eu penso que agora estamos, se calhar, na fase de começar a dar o passo seguinte. A DRAM, o que está neste momento a fazer é tentar a dar estes dois passos. Um é ter meios também, capacidade de recursos humanos para poder também fazer trabalho técnico por si, algum trabalho técnico e poder dialogar de uma maneira mais próxima também com a comunidade científica, por um lado. E, por outro lado, também os meios no terreno. Uma necessidade que a DRAM começa a haver atualmente é a necessidade de ir para o terreno e de poder ter meios também no terreno para a sua ação. E, nesse aspecto, este projeto é a primeira tentativa que nós temos para adquirir novos meios, para podermos ir para o terreno. Temos, no âmbito deste projeto, a aquisição de 2 embarcações, embarcações que rondam à volta dos 100 mil euros cada uma. E, portanto, uma das embarcações, o concurso público está para sair nestes 2 ou 3 dias que aí vem. E, portanto, vai ser lançado brevemente. Esperamos ter a embarcação ainda até ao final deste ano e vamos também contratar uma tripulação para essa embarcação. Qual é o objetivo dessa embarcação? Essa embarcação tem como objetivo fazer o seguimento e a monitorização e o seguimento e a sensibilização das atividades, especialmente em áreas marinhas protegidas. Nós temos uma rede extensa de áreas marinhas protegidas, mas não quer dizer que nós saibamos tudo aquilo que lá se passa. Portanto, esta embarcação não tem como objetivo fazer fiscalização, porque a DRAM não tem essas competências de fiscalização, nós não somos uma entidade fiscalizadora, portanto, nós somos uma entidade que, quando muito, avaliamos o estado ambiental do meio marinho, como ainda o fizemos este ano recentemente, portanto, através do reporte à Comissão Europeia, do reporte do segundo ciclo da Diretiva 4 de Estratégia Marinha, fizemos esse trabalho, mas nós acompanhamos as atividades e tentamos perceber o que é que lá se passa, para poder depois direcionar as nossas políticas de maneira a que as atividades marítimas possam desenvolver-se sem colocar em causa a sustentabilidade dos recursos que existem no espaço marítimo. Portanto, esse, no fundo, é o nosso objetivo e o objetivo da nossa Direção Regional enquanto tal. Até porque a nossa Direção Regional também não nos podemos esquecer que é a entidade competente na região. Para além de ser a autoridade ambiental no meio marinho, também é a entidade competente para efeitos de ordenamento do espaço marítimo. E, portanto, no fundo, tudo isto conflui para o mesmo objetivo geral, que é, no fundo, a garantia de que o espaço marítimo pode continuar a ser utilizado, mas de forma a manter o seu bom estado ambiental. Portanto, estamos a falar de uma gestão sustentável e equilibrada do uso do homem nas suas diferentes vertentes em meio marinho. Além destas referências que já fizeste, a aquisição da embarcação e com que objetivos, no âmbito do projeto, qual é que podemos dizer que é, ou quais são os principais objetivos no decorrer dos próximos anos? Eu posso falar mais aquilo que eu vou dizer agora, vou falar sobre alguns dos tópicos que compõem o projeto, e esses tópicos, no fundo, eles coincidem com aquilo que são as grandes áreas sobre as quais nós temos desenvolvido a nossa ação e também sobre as áreas sobre as quais nós temos desenvolvido os nossos próprios projetos, os tais que eu estava a dizer, que são os projetos complementares. São projetos que nós temos a decorrer, não é? No âmbito de vários instrumentos financeiros, sejam projetos FEAMP, de gestão direta da Comissão, por exemplo, ou sejam projetos FEDER, Açores 2020, por exemplo, ou projetos os Interreg MAC, ou Interreg Arco Atlântico, ou outro tipo de projetos, não é?
E os tópicos, eu diria, há vários tópicos. Um, sem dúvida, muito importante, tem a ver com uma ação que nós temos neste momento a desenvolver aqui na DRAM, não só, quer dizer, nós, com este projeto projeto LIFE, mas também com um protocolo que o Governo Regional assinou com duas organizações não governamentais, com a Fundação Oceano Azul e a Wade Foundation. Portanto, há esse que é o chamado protocolo o Blue Azores, que é um protocolo que foi firmado entre o nosso Presidente do Governo e essas duas entidades, que é a área das áreas marinhas protegidas. Portanto, as áreas marinhas protegidas, neste momento, é uma área prioritária para a nossa ação, porque há a necessidade de fazermos uma revisão algo profunda da rede como ela está feita atualmente. Portanto, fazer uma reavaliação da sua eficácia e de fazer uma reapreciação da legislação que também se aplica e fazer essa revisão. E, eventualmente, com a criação de novas áreas e toda essa parte associada, não é? Eu diria que é isto também associado também à necessidade de haver planos de gestão novos, que estão em elaboração neste momento. Portanto, este é um processo que está neste momento a acontecer em tempo real, portanto, está a acontecer. Depois temos a parte também da monitorização, do acompanhamento das atividades, como eu estava a dizer. Tem essa parte da embarcação, mas depois também tem outras componentes importantes. Por exemplo, nós acabámos de adquirir um conjunto de 100 equipamentos da AIS, que são sistemas de geolocalização de embarcações, e vamos a partir do início do próximo ano, vamos começar a montar esses dispositivos nas embarcações. Já temos alguns montados, perto de 2 dezenas, mas vamos incrementar por essa rede de geolocalizadores, com a participação voluntária, por exemplo, dos operadores marítimos, de pesca lúdica, por exemplo, esse tipo de embarcações, para termos uma ideia. No fundo, a ideia aqui não é seguir ninguém, a ideia é termos real daquilo que é a utilização e da verdadeira importância das áreas protegidas, até para as atividades económicas, não é? Para as atividades de lazer, etc. Depois temos a parte da conservação dos cetáceos, tartarugas e aves marinhas. Estes três, aquilo que nós chamamos de grupos funcionais, são particularmente importantes para nós, porque são grupos de espécies que se encontram listados na Diretiva Habitat e na Diretiva Aves, portanto, são espécies prioritárias do ponto de vista da conservação, portanto, são muito importantes. A Comissão lembra-nos frequentemente que temos que ter normas e que temos que ter uma abordagem explícita para a conservação destas espécies, e é isso que nós estamos também a tentar fazer com este projeto. Nesse âmbito há muitas coisas a fazer, há desde a monitorização pura e dura das populações, que também é feita no âmbito da Diretiva 4 de Estratégia Marinha, em conjugação com este projeto. Depois temos também a questão da rede de arrojamento de cetáceos dos Açores, que procedemos neste momento a fazer uma revisão também dessa rede e de uma reestruturação da rede e torná-la mais eficaz e mais eficiente, também com a ajuda de outros projetos que nós temos especificamente desenhados para dar apoio também a esta ação deste LIFE Azores Natura. Depois temos a questão da recuperação das tartarugas. Vamos ter a possibilidade, a partir de agora, a partir do próximo ano, vamos ter a possibilidade de ter instalações para desenvolver esses trabalhos de recuperação de tartarugas. Não quer dizer que esse trabalho já não fosse feito até agora, mas agora vamos ter mais equipamento, mais meios e vamos poder fazer um trabalho mais concertado sobre isso. Também com a ajuda de uma empresa que se associou ao projeto, que é a Flying Sharks, e que cede as instalações e algum do equipamento para fazer isso. E depois também com apoio de vários especialistas na matéria. Também temos a parte das aves marinhas, que é uma parte muito importante para nós, e esta parte talvez seja a questão das aves marinhas no âmbito destes Açores Natura é interessante, porque as aves marinhas é um grupo é um grupo que permite, no fundo, exercitar aqui uma cooperação institucional que tem sido bastante frutífera, diga-se de passagem. Portanto, é um grupo sobre o qual tanto a Direção Regional dos Assuntos do Mar como a Direção Regional do Ambiente, no fundo, têm algo a dizer, porque ambos lidam com esta problemática e nós temos trabalhado muito perto com a Direção Regional do Ambiente nessa matéria. Por exemplo, só para dar uma ideia, nós neste momento está a arrancar a contagem de garajaus em todas as ilhas e ilhéus do arquipélago
com embarcações a dar a volta às ilhas todas da região, etc. Naquilo que é o chamado Moniaves, que é a contagem anual que fazemos dos Garajaus, que é uma campanha que já dura há várias décadas e que no fundo, é o resultado de uma colaboração em que é feita portanto, a coordenação é feita por nós, mas é feita com o envolvimento profundo e muito dedicado, por exemplo, dos vigilantes e dos serviços de ambiente de cada ilha e dos parques naturais. E, portanto, isso é uma coisa que está neste momento a acontecer. Portanto, eu penso que até já há várias ilhas que já fizeram as contagens, outras vão fazer nestes próximos dias, portanto, que agora hoje o dia é um dia com bom tempo, portanto, provavelmente vai haver embarcações no mar para fazer as contagens. E, portanto, isso está a acontecer. E as aves marinhas têm esta componente, porque também no âmbito do projeto, tanto a Direção Regional do Ambiente, como a Direção Regional dos Assuntos do Mar, como a CEPEA, que não nos podemos esquecer que é outro dos parceiros neste projeto. Exatamente. Portanto, estas três entidades colaboram de uma maneira muito próxima para lidar com as aves. Portanto, isso para mim parece-me que é um aspecto muitíssimo positivo e eu vejo que o trabalho está a ser bastante frutífero. Eu acompanho o trabalho aqui dos nossos colegas e em conjunto com a CEPEA e com a DRAI, e é muito interessante ver as coisas a acontecer, também nesse aspecto. Depois temos uma área muito importante aqui também do Life Natura, que também é uma área muito importante da nossa ação, que é o lixo marinho. Aqui no Life tem muito a ver com campanhas de sensibilização, por um lado, de limpeza e também com uma ação esta semana, que foi pública. Exatamente. Que teve essa ação, foi uma ação que foi um conjunto de mergulhos exploratórios que foram feitos em várias zonas aqui do canal Faial Pico, que teve como objetivo fazer uma primeira avaliação da presença de lixo marinho em áreas de Recife e áreas marinhas protegidas da Rede Natura 2000. Portanto, isto é um processo que vai culminar no mapeamento do lixo marinho e, posteriormente, na remoção desse lixo marinho e depois numa monitorização do que vai acontecer nessas zonas. Portanto, este é a grande tarefa de recuperação de habitats que nós temos no Açores Natura. Portanto, e começou agora, exatamente esta semana, aliás, era para ter começado há mais tempo, mas infelizmente não foi possível pelas condições, pela situação que todos nós conhecemos, infelizmente, portanto não foi possível, tivemos ali um compasso de espera até podermos fazer o trabalho de campo e fizemos este trabalho de campo agora e penso que os resultados já estão a ser interessantes e é isso. Depois temos esta parte da recuperação de habitats, mas também temos a parte da testagem de linhas de pesca biodegradáveis. Isto é uma tarefa que espero que venha a ser bastante interessante, que vamos fazer para o ano. Vamos obter linhas de pesca biodegradáveis e vamos tentar avaliar a sua eficácia e tentar captar a percepção de pescadores, etc., sobre a sua utilidade, no fundo, não é? Partindo do pressuposto que serão linhas ambientalmente mais sustentáveis, mais articuladas. Há aqui uma questão que é precisamente da promoção do voluntariado, do envolvimento das comunidades, de classes. Esse é um dos objetivos deste projeto, a alcançar pelos diferentes beneficiários, que recordo aqui Direção Regional dos Assuntos do Mar, mas também Direção Regional do Ambiente, enquanto beneficiária coordenadora. Temos, como já referiste muito bem, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves nos Açores, mais conhecida por CEPEA. Também enquanto entidade mais direcionada para a comunicação, divulgação e sensibilização ambiental no seu todo, a Azorina, e ainda La Palma nas Canárias, com um projeto piloto que vai ser desenvolvido. Mas muitos mais parceiros pretendem, aliás, como também, vocês têm colaborado agora mais formalmente no âmbito do projeto, mas já têm muitos mais. Na DRAM tem outros parceiros. Consideras uma mais-valia esta conjugação? Ou achas difícil sensibilizar e captar o interesse de pessoas da comunidade para esta causa comum? Claro, aliás, um dos grandes objetivos, estes projetos de LIFE têm sempre dois objetivos grandes, não é? Assim, uns objetivos mais abrangentes. Um deles é garantir que, no fundo, as autoridades, as entidades competentes, digamos assim, dos países têm
podem aprender a fazer, ou seja, podem ganhar algo destes projetos e estes projetos colaboram para criar capacidade para agir por parte dos países, não é? Isso é uma das coisas que estes projetos tentam fazer, é garantir que passa conhecimento e que os países têm capacidade para poder executar as suas políticas de conservação. Portanto, isto não são projetos de investigação, não são projetos teóricos, são projetos de ação no terreno. E, portanto, o que se pretende aqui, o desafio é sempre esse. Por outro lado, é também o desenvolvimento de capacidade, e aí é uma parte importante deste projeto, que é aquilo que em inglês é o capacity building, no fundo é formação, digamos assim, criação de capacidades, se quisesse. Outra coisa é também o envolvimento da comunidade, das pessoas, para que as pessoas também fiquem mais alerta para os problemas e possam ajudar. Mas nós aqui, neste âmbito, por acaso, até temos várias ações aqui importantes e nós esperamos que a comunidade se venha também a mobilizar. Há muitas oportunidades neste projeto para a comunidade se mobilizar, não só as organizações não governamentais estarem alerta, perceberem o que é que os outputs que vão saindo deste projeto e poderem também dar o seu contributo, mas também a sociedade em geral. Portanto, existem as plataformas digitais, o site do projeto, o Facebook, os Instagrams, aquelas coisas normais, não é, que os projetos todos têm e que as pessoas podem ir, com base nas quais as pessoas podem ir mantendo mais ou menos atentas ao que se vai passando, mas também há ações muito concretas de consulta pública, por exemplo, no caso do desenvolvimento dos planos de gestão, vão envolver reuniões em todas as ilhas, portanto as pessoas vão poder participar se quiserem, podem dizer o que pensam e devem fazê-lo, é muito importante que o façam. Mas há muitas outras, há oportunidade, por exemplo, para voluntariado, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer destas ações, por exemplo, de limpeza do lixo marinho, vão envolver a participação de mergulhadores. E há oportunidade aí para os voluntários poderem associar-se. Portanto, e nós estamos perfeitamente abertos a isso. Existem as limpezas de lixo marinho na orla costeira também, que vamos sempre desenvolvendo temos desenvolvido ao longo dos últimos anos e, portanto, as pessoas são sempre bem-vindas para participar. Há a questão também da monitorização de cetáceos, por exemplo, através dos OMT, dos operadores marítimo-turísticos, que envolvem um componente grande de citizen science, ciência do cidadão, em que as pessoas, os clientes das empresas marítimo-turísticas também podem ceder, também podem formar dados e podem ajudar a colher informação no mar sobre a presença ou não de espécies. Portanto, isso são coisas que estão previstas também no âmbito do projeto. Vamos ter um gabinete de apoio para fundos comunitários, um fundo de apoio do FEAMP, para quem tiver dúvidas ou quiser apoio para elaborar candidaturas, poder ligar-nos e poder perguntar e nós podemos explicar quais são as possibilidades que os interessados podem ter em termos de financiamento e as oportunidades que vão surgindo. Vamos ter... Também há uma que me parece particularmente importante, que é da tartaruga verde. A tartaruga verde é uma espécie que é prioritária, é uma espécie que existe nos Açores e é uma espécie sobre a qual praticamente não se sabe nada sobre ela aqui nos Açores. É uma espécie... Diz, desculpa? Tartaruga verde? Tartaruga verde, sim. É uma das duas espécies mais abundantes, portanto a mais abundante é a careta e esta é a tartaruga verde. Esta é uma espécie que existe, pode-se dizer que é abundante, ou seja, ela é frequentemente avistada, mas pelo seu comportamento e pelas zonas por onde se distribui, normalmente ela não é tão facilmente abordada como é, por exemplo, a tartaruga careta, que é uma tartaruga que normalmente se encontra em mar mais aberto e, portanto, normalmente nas emissões essas são facilmente avistadas e podem ser colhidas e marcadas, etc. E, portanto, já se estuda essa espécie há muito tempo nos Açores. Relativamente à tartaruga verde, tem um outro tipo de comportamento. Ela mergulha mais fundo, anda mais próximo da costa. É muitas vezes avistada, mas não de uma forma sistemática. Portanto, a informação que se tem sobre ela é muito dispersa, muito esporádica, digamos assim. E a Comissão Europeia já várias vezes nos lembrou de que é muito importante nós apresentarmos dados sobre esta espécie cá nos Açores. De facto, nós não temos habitats de reprodução cá, não temos, e os habitats onde elas normalmente existem noutras paragens, nós não temos aqui, mas a verdade é que ela é avistada, a espécie, e, portanto, valia a pena ser estudada de uma maneira mais sistemática. E isso foi uma das grandes preocupações que nós tivemos logo desde o início, quando estivemos a elaborar este projeto, que era
ter essa espécie como um dos nossos objetivos para fazermos o primeiro trabalho sobre ela, fazermos a primeira, no fundo, o primeiro estudo sistemático sobre esta espécie, com o que existisse. E, portanto, e para isso nós vamos ter que, porque é uma espécie que é muitas vezes avistada por pescadores submarinos, por exemplo, ou apanhadores de lapas, ou pessoas que simplesmente andam na costa, é uma espécie para a qual nós estamos a contar com um envolvimento assim ativo e bastante interessado dessa comunidade de pessoas que utiliza as zonas mais costeiras das ilhas, portanto, para nos darem, no fundo, para nos dizerem aquilo que sabem. Isso vai ser interessante depois vermos quais são os resultados desse estudo, mas eu estou com grande expectativa relativamente... Gilberto, com essa expectativa e desafio, nós já ultrapassamos o nosso tempo previsto, o que só mostra que este é um tema mais do que interessante. Eu não dei pelo tempo passar, ficávamos aqui à conversa, mas não queria concluir sem antes. Temos aqui uma questão colocada pelo João Lagoa, no sentido de saber como é que alguém interessado pode cooperar e ou participar neste projeto. Não sei se tens alguma dica a dar. Eu acho que acabei de responder a essa pergunta há bocado. Pode dizer que nós estamos presentes, nós enquanto projeto, integrando os beneficiários diretos, porque além dos 5 formais, digamos assim, há muito mais. Estamos presentes no Facebook, estamos presentes nos diferentes sites institucionais, do governo, dos nossos parceiros. Também podem encontrar lá o nosso endereço de e-mail, os nossos telefones, e estamos sempre ao dispor, sendo que acompanhar-nos é importante porque, na sequência do que o Gilberto disse, há uma atenção particular ao anúncio de abertura de fundos complementares a que se podem candidatar os interessados, porventura, para algumas parcerias e projetos ou ações. O LIFE não é, que às vezes pode suscitar essa confusão, não é um projeto que financie outros, cria oportunidades de parcerias, depois o financiamento vem através de outros fundos que nós procuramos estar atentos para que também possamos divulgar e possam aceder. Chegados aqui agora, só me resta agradecer. Esta conversa acabou, infelizmente o tempo já ultrapassou um pouco o previsto, mas amanhã as conversas do Entre Mares voltam e vão ser 2. Uma que será à hora habitual, às 17, com a Mónica Silva, a quem a Wanda, eu agora aqui tomei nota, de repente não percebo, não quero assassinar o apelido, portanto não vou adiantar, mas acho que é Wanda Caro. Wanda Caro, exatamente. Não é? Pronto. E vão falar sobre o que se sabe relativamente ao ruído aquático. Já às 18 vamos ter uma segunda conversa amanhã domingo, com o testemunho do Norberto, que todos conhecemos por Norberto. À conversa vai estar a Carla Damas e um testemunho que eu acredito que vale a pena ouvir, porque pela experiência e porque é um contador, um comunicador nato, embora eu seja suspeita, mas todos nós temos o nosso fascínio pela experiência que o Norberto tem, enquanto mais do que skipper navegador. Gilberto, mais uma vez obrigada. Nós não nos encontramos, nem que seja digitalmente, porque trabalhamos, colaboramos, e não se esqueçam, participem.